né? Bom dia a todos e a todas, né? Mais uma aula. Hoje dentro desse ano aí de 2021 é a quinta aula, né? Hoje a gente vai estar encerrando essa parte da geometria, falando de área. As próximas aulas a gente vai estar mais focando a questão das questões mesmo do vestibular, né? Um olhar melhor para o Enem, o que que isso cai no Enem, tá bem? Vamos nos prepararmos aí, né? Eu até agora, até essas quatro primeiras aulas, o que que eu fiz nessas, inclusive com a aula de hoje, a quinta aula? Trabalhar com a questão de alguns conceitos para a gente entender depois, mais para frente. Eu vejo, né, por experiência, eu vejo um erro muito grande quando os alunos vão direto, vou fazer o Enem. Aí eu vou lá, pego as questões do Enem e vou começar a resolver, né? Aí chega no meio do caminho e fala, nossa, mas como que eu resolvo essa questão de matemática, né? Então, o que que eu recomendo? Recomendo que vocês primeiro trabalhem os conceitos, né? É muito importante entender todos os conceitos. Como assim trabalhar os conceitos? A gente vai trabalhar hoje o conceito de área, vocês vão entender, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais esse conceito de área, né? O que que é esse conceito de área? O que que são as figuras planas? O que que é a área de uma figura? Como que a gente calcula? A gente vai trabalhar nesse contexto. Depois disso, bem feito, né, né, a gente chama aí de alicerce, né, pelo menos eu chamo, né, e depois a gente vai para as questões do Enem e a gente, obviamente, vai buscar essas relações e falar assim, ó, isso foi falado, então por isso que é muito importante, gente, trabalhar o conceito, né, uma aula, hoje a gente chama um pouquinho de teórica, a gente vai fazer, obviamente, exemplos, né, mas é muito importante que a gente trabalhe a questão dos conceitos, tá bem? Né? Então, aqui o mapa mental da aula de hoje, só para vocês terem uma ideia, né? A gente vai fazer uma aplicação, né? E aí eu sugeri aí pegar, inclusive, um site, né? Eu acho que bem bacana aí para a gente estar discutindo, né? Então, vou estar mostrando por meio desse site que a gente pode estar fazendo, né? Eu vou estar aqui com vocês. Deixa eu pôr um laser aqui. Eu vou estar aqui começando aí principalmente a aplicação, né, que eu vou pegar aqui o site. Vamos trabalhar todas essas figuras planas aqui, né, e calcular a área. E talvez não vai dar tempo da gente trabalhar outras, mas vou deixar aqui algum indicativo para a gente. E, gente, em qualquer momento é uma aula, tá bem? Vocês podem parar, pode chamar, pode interromper, pode perguntar, tá bem? Claro, né, como essa aula está sendo gravada, né, o pessoal vai perder essa oportunidade aí de estar perguntando ao vivo. Mas vocês que estão aqui assistindo, né, os alunos do cursinho Rosa Parks, ficam à vontade aí de perguntar, tirar dúvida, né? A gente está caminhando junto aí, tá bem? Então vamos lá. E aí, eu sempre gosto de perguntar isso, como que você está hoje, de 1 a 5? Como que vocês estão? Tá meio tristinho, né? Ou vocês já estão aqui, né, no pensamento assim, 5, né? Para a gente. Então pensa um pouquinho aí, né? Não precisa me responder, mas se quiser colocar no chat, é bem legal, né? Porque eu sempre gosto disso, né? Sempre eu pelo menos, né, acordo cedo, né? Eu faço minhas atividades físicas, principalmente quando é um dia a gente se prepara, né? No Pensam Vocês, a gente se prepara mentalmente, prepara a matéria durante a semana, do melhor jeito possível aí para vocês. Hoje eu estou, né, de 4 para 5 bem animado aí para a aula de hoje, para tirar as dúvidas, para a gente poder compartilhar tudo isso aí, beleza? Espero que também vocês estejam bem. O que, que eu sempre gosto de começar com esse princípio, né? Como já mostrei para vocês nas aulas anteriores, esse aqui é o meu triângulo rígido aqui, né? Onde a gente vai trabalhar, né, as aplicações dentro do contexto que eu quero hoje, do objetivo que é a aula sobre área. Vamos trabalhar conceitos e definições, principalmente essa parte a gente vai conceituar essas questões, né? E claro, o mecanismo matemático. O que que significa isso? A gente trabalhar alguns cálculos aí, né? Que é bem importante isso na matemática. Obviamente, tem dentro deles aqui tem uma série de outras coisas, como trabalhar as habilidades, né? Para a gente se preparar. A questão emocional mesmo, poxa, não estou entendendo, não tem problema, para o vídeo depois, vai estar gravado, você assista de novo, quantas vezes for necessário, não tem, né? E essa aula eu acho uma das aulas muito
podemos dizer assim, uma aula muito chave aí para o nosso desenvolvimento aí, tá bom? E claro, né, cada um vai ter o seu processo, né, de aprendizado. Um vão assistir uma vez, já vão sacar, outros vão assistir mais de uma vez, não importa, né? A gente não está aqui para definir isso, tá bem? A gente está aqui para compartilhar conhecimento, para a gente discutir, preparar vocês, né, o melhor possível para o Enem, preparar vocês não só para o Enem, né, para outros vestibulares no qual vocês fizeram a inscrição ou vão fazer e assim por diante, tá bem? Então, mas esse que eu vou falar hoje vai servir não só para o Enem, para todos os vestibulares, tá bem? Então, todos, sem exceção. Então vocês podem aí pegar essa aula depois que a gente vai falar aqui e trabalhar com ela aí bastante tempo, tá? Nós vamos falar de figuras planas, né? Essas figuras planas, elas são primordialmente, a gente vai conhecer todas elas aí, né? Dentro desse espectro aí de figuras planas, né? A gente começa com a mais simples, talvez a mais conhecida, e aí a gente tem outras, opa, deixa eu mais permitir. Priscila, bom dia, seja bem-vinda, né? Outras figuras planas aí que a gente vai trabalhar, né? Essas são algumas, né? São triângulos, retângulos, né? Tanto é que a gente chama aquele em pé ou deitado, quadrado, trapézio, losango, né? Mas só que eu queria só para que a gente pensasse, né? Por que que elas são planas, né? Por que que elas são planas, essas figuras propriamente ditas, né? Alguém poderia aí querer compartilhar por que que as figuras a gente chama de planas, essas figuras no qual vocês estão vendo aí, né, aí em cima. Triângulo, Porque retângulo, elas são retas, porque tipo, no formato delas. elas são retas, que mais? Plano. Então vamos pensar, sim, né, tem essa relação também, né, e a gente pode entender também, né, que a dica maior, né, ela tem duas dimensões, né, e aí, obviamente, uma figura tridimensional, né, o teu nome já implica, a gente vai ver aí depois três dimensões, né, pensando na geometria, né. Então, quais são as duas dimensões que a gente tem aqui, né, conforme até, né, elas são o que aqui, ó, né, elas vão ter o comprimento e a largura, né? Então a gente fala o seguinte: as figuras planas, né? Uma das estratégias para nós pensarmos nela é que vai trabalhar o quê? Os centímetros quadrado, o metro quadrado, o quilômetro quadrado, né? Unidade ao quadrado. Então o quadrado vocês vão entender daqui a pouquinho melhor, porque nós vamos trabalhar duas dimensões, né? O comprimento e a largura dela. Existem outras figuras planas, né? Que são o pentágono, né, o hexágono, o octógono, circunferência e assim vai embora. Obviamente, né, essas figuras planas, né, já adianto, elas são muito trabalhadas na questão escolar, né? Por quê? Porque na escola a gente vê essas figuras planas, né, nas aulas de geometria, nas aulas de matemática, talvez na vida do nosso cotidiano, talvez a gente vê também essas figuras planas, mas a gente talvez não para pensar. Por exemplo, triângulo, retângulo, quadrado, trapézio, losango, elas estão aí a todo momento, né? Depois a gente pode aí fazer uma aula mais de visualização do nosso espaço geográfico onde a gente vive, onde a gente mora. Se você, por exemplo, for lá no terminal de ônibus, você vai ver triângulos lá, né, que sustenta toda aquela a parte superior. A gente vai ver nas portas o retângulo, né, o quadrado como a medida no chão, né, o trapézio e o losango como muitas vezes, né, ele está na calçada e outras mais aí, tá bem? Então essas figuras elas representam bem a gente em relação a tudo isso. Daí eu fiz Prof, aqui uma espécie de um joguinho aqui só para que nós possamos entender todo esse processo aqui para nós estarmos trabalhando. Eu vou entrar depois, professor, vou mostrar para vocês, eu vou entrar neste site aqui, tá bem? Né, que é o Gelbird, né? É um site aí, um app bem legalzinho. Eu acho que ele vai nos ajudar muito mesmo nós entrarmos aí, tá bem? E estarmos aí explicando por detalhe cada uma dessas partes aí
para a gente entender todo esse processo aí, tá bom? Então eu vou só pedir licença um pouquinho para vocês. Eu vou entrar aqui, cadê ele aqui? Vou colocar ele aqui no. Onde ele está? Calculando. Professor, Oi, pode queria te falar. fazer uma pergunta. É verdade, tipo, que na geometria, tipo, todas as formas que tem, tipo, na natureza, etc., tipo, segue uma geometria, tipo, uma base de geometria? Sim, sim, toda. Perfeito. Toda ela a gente vê que ela vai estar trabalhando aí com essas questões geométricas, né? A geometria, né? Na verdade, a gente aprende primeiro até a geometria do que a álgebra, né? Então a gente vê toda a natureza é muito sábia em relação a tudo isso, né? Então a gente vê que a natureza, poxa vida, ela nos representa em relação a tudo isso, tá? Então a gente vai ver não só nesta aula, né, mas a gente vai analisar que a geometria, poxa vida, ela está na nossa vida, né, no nosso cotidiano aqui, muitas vezes, tá? Eu vou parar aqui, só para mim entrar aqui nesse aplicativo, tá bem? Para que vocês acompanhem aí, que vai ser muito bacana. Eu gosto muito de trabalhar com esse aplicativo aqui, né? Inclusive para ensinar, tá bem? Né? Para mostrar para vocês, a gente vai fazer isso, vocês vão ver. Depois vocês podem também, tá, gente? Pegar aí e, e, e vocês, né, brincarem aí, jogarem, enfim, né, se divertir aí com esse aplicativo aí. Acho que compartilhou minha tela, tá? Acho que sim, né? Vocês estão vendo aí, né? O que que é isso que vocês estão vendo, né? Então imagine só, vocês estão vendo? Sim. Sim. Então vamos lá, olha só que interessante, né? A gente tem aqui um plano, né? Então a gente tem aqui um plano, né? Um planinho aqui, né? Tem aqui alguns pontos aqui embaixo, tá bem? A gente pode mexer aqui, que ele vai estar representando a gente aí do jeito melhor. A gente pode quadricular ele ou não, né? Pode pôr número e tal, né? Mas o nosso objetivo aqui, a gente vai trabalhar figuras por figuras, espero esticar bem rapidinho para a gente não perder muito tempo. Eu vou colocar aqui um elástico, né? Olha lá que legal. Vou pôr um elástico aqui, tá bem? E eu queria saber de vocês, por exemplo, né? E a minha pergunta é a seguinte, né? O meu objetivo é que nós possamos, né? E aí contar isso daqui, ó. Quantos quadradinhos eu tenho com esse formato? Esse é o objetivo, tá bem? Quantos quadradinhos eu tenho aqui, né? E aí, em primeiro lugar, que figura plana é essa daqui? Que nome que eu dou para essa figura plana? Quadrado. 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 Quantos quadradinhos tem aqui dentro? 10? 9. Não, 9. Aqui dentro tem 9. Fala para mim como que vocês contaram, um a um ou alguém usou alguma estratégia? Eu só olhei e contei de 3. Aí eu vi que tinha 3 fileiras de 3. Então, 3 fileiras de 3 é 9. Ó, isso, ela É. colocou aqui 3 e 3 e aqui deu 9. Mais alguém? E Mesma olha coisa, só. professor. Oi, perdão, Mesma pode falar. coisa também, professor, igual a Laura. Fiz igual a Laura, olha lá, contou aqui de 3 em 3, né? Então não importa, se esse daqui tivesse, fosse maior aqui, essa figura aqui, ó, né? Não importa, né? Então a gente pode entender que vocês agora começamos a trabalhar o primeiro conceito da questão de área, né? Quantos quadradinhos tem, né? Eu quero saber aqui dentro quantos quadradinhos tem. E agora a gente pode ver, usar a mesma estratégia. Será que funciona sempre, né? Se eu colocar aqui, né? Aqui tem 4 e aqui tem 4, né? Tem Então vai 16. dar quantos quadradinhos aqui dentro? 16. 16. Então a gente começa a perceber o seguinte: poxa, professor, então quer dizer que qualquer figura, né? Qualquer quadrado
que eu tenho lado, né? Então basta multiplicar lado vezes lado. É uma das primeiras fórmulas, tá vendo? A gente começa a entender todo esse processo. E essa figura aqui é um quadrado. E se eu fizer assim, ó? Retângulo. Que figura é essa agora, gente? Um Não, re- retângulo? É um retângulo. De novo, quantos quadradinhos eu tenho aqui no retângulo? 12. 12. Como que você fez? Conta para mim. A mesma coisa, contei 4, 4, 4. Aí dividi por 3 dá 12. Você pegou aqui 4, 4 e 4, é isso? E aí você viu que Isso, tem 3 de 4, 4 vezes 3 é 12. 12. Alguém fez diferente? Pensou nessa Eu fiz estratégia? 4. Oi? Eu fiz 3 vezes 4. 3 vezes 4. Lembra que no começo eu falei para vocês sobre a medida que a figura plana ela tem duas dimensões? Olha que o Anderson, o professor, comentou. Ele pegou 3 vezes 4. Qualquer estratégia que eu possa fazer 4 vezes 3, eu estou trabalhando quantas medidas? Duas. Não tem outra medida aqui, né? O comprimento, né? E a gente pode dizer comprimento e altura, comprimento e largura, tá? Então eu vou colocar aqui duas medidas, né? Então a gente pode trabalhar duas medidas aqui. Então essa figura, o retângulo, ele pode ficar em pé ou ele pode, às vezes, ele ficar um pouquinho deitado, né? Que a gente fala assim, né? Então essa aqui é uma outra figura aqui que a gente pode trabalhar. Quantos quadradinhos tem agora aqui? Só para a gente encerrar a parte do retângulo. 18. 18, olha lá, ele pegou, provavelmente fez como? 18. Você contou aqui que tem quantos? 6. E aqui tem quantos? 3. 6 vezes 3, 18. Então, poxa, como que isso facilita? O que a gente acabou de fazer é uma outra figura, né? Que é o retângulo que a gente calcula aqui, essa parte aqui bonitinho de nós trabalharmos, né? 6 por 3. Se eu contar um por um, óbvio, um por um, pensando nessa figura, eu vou chegar aqui no meus 18 retângulos. Só que, olha só que interessante, né? Na natureza, né, conforme até o quem comentou, acho que foi o Esdras, né? Olha só que interessante. Na natureza, às vezes, não é bem assim, né? Tem uma figura como essa aqui, por exemplo. Né, ó, vamos pensar nessa figura aqui. E agora a minha pergunta é a seguinte, ó, olha só. Quantos quadradinhos eu tenho deste daqui? Será que é tão simples, né, do como a gente pensou quando a gente estava com o retângulo, né? Que o retângulo ou o quadrado ele facilitava o nosso processo, né? Por quê? Porque os quadradinhos eram mais bonitinhos, a gente sabia que ele tinha todo um corpo aqui, né? Aqui tem um, aqui tem dois, aqui tem três. Mas olha quando eu olho aqui, olha só, aqui tem um, aqui tem dois, aqui tem três, aqui tem quatro. Ixi, e agora? Será que esse juntando com esse fecha aqui bonitinho? Será que esse fecha com esse juntando? Será que esse pega esse pedaço e cola aqui? Será que esse pega esse pedaço e cola aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que vocês Sim. acham? Quantos quadradinhos dá aí para a gente calcular? É possível fazer isso? Se seguir esse seu raciocínio, professor, tipo, vamos supor, pegar o pedacinho, tipo, da parte de cima da pirâmide do triângulo e juntar, tipo, vai com o de baixo, dá, tipo, 10 certinho. Mas eu acho que, na verdade, só tem 4. Não sei. É tão tranquilo assim fazer esse cálculo, olhando para isso? O que vocês Não, acham? É? Não, não. não. O retângulo e o quadrado, vocês concordam comigo que é muito mais fácil, né? Não é verdade? Sim. Né? Que a gente aqui consegue perceber que aqui vai ter um, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 3 aqui, né? A gente entende que aqui vai dar 15. E agora aqui não, aqui a gente vai entender um outro processo, né? A gente vai falar, caramba, como que a gente, quantos quadradinhos tem aqui? E entenda muito bem o que eu estou falando. Todas as figuras planas vão trabalhar essa questão do quadradinho. Todas, todas. Obviamente, uns vão ser mais fácil, o outro vai ser mais difícil. Por isso que é interessante agora a gente pensar no seguinte: como eu vou fazer este. É possível, professor, de fazer esse cálculo? Sim, é possível de saber esse cálculo. É possível de saber
Quantos quadradinhos tem? Sim, é possível saber quantos. Obviamente, se nós tivéssemos uma sala de aula, né, a gente trabalhei com essa figura, a gente ia colocar o quadrado certinho aqui, e aí eu ia pegar, pedir para vocês recortarem, colar, e aí a gente ia pegar essa figura aqui e tentaríamos transformar nessa figura, transformar ela num retângulo. Por quê? Porque o retângulo é mais fácil, o quadrado é mais fácil, não é isso? Então, de olhando aqui, vai ter um, dois, três, quatro, certeza que quatro quadradinhos inteiros a gente tem. E agora, juntando esses pedaços aqui, poxa vida, quantos quadradinhos vai ser? Então, qual que é a estratégia que eu utilizo para que eu faça este cálculo aí? Quem que pode me sugerir qual que é a estratégia que eu utilizo para nós trabalharmos esse cálculo? Professora, eu não sei se tá certo. Eu tava pensando aqui quando você tava falando. No caso, temos 4 quadradinhos inteiros, certo? Certo? Esses Aí daqui. nós pegaria esses que estão pela metade, vamos dizer assim, e dividiria e usaria eles como meio, tipo, 4, aí contaria esses que estão sem ele inteiro como meio. Será que tá certo? Sim, é isso que eu estou pedindo. A gente vai pensar nisso. Mas vamos imaginar que, olha só, né? Vamos pensar agora o seguinte: eu não tenho mais isso bem bonitinho aqui, né? Aqui ele está bem quadriculadinho. E se eu não tiver? E numa prova, né? Às vezes, tá bem? Pode acontecer. Eu estou fazendo bonitinho aqui, mas pode ser que aconteça isso aqui, ó. Olha só, né? O quadradinho, né? Ele não é tão bonitinho assim como a gente pensa. Ó. Pode ser esse quadradinho aqui, esse triângulo aqui, perdão, né? Olha lá, pode ser essa figura aqui, ó. E aí a gente fala o seguinte: poxa, professor, e agora? Quantos vai dar? Inteiro que eu estou vendo aqui é um, dois, três. E esses pedaços aqui, será que eu consigo realmente identificar que essa figura, quantos quadradinhos tem? É possível. Ô, Pécio, no caso ali do triângulo, ele é meio que assim, ele tem as bases, assim, a gente está contando os pontinhos, Uhum. aí parece que ele é perfeito, assim, porque ele tem a mesma quantidade, tanto numa dimensão, que é subindo, e na lateral. Será que isso ajuda? Porque assim, aí esse outro já parece que não tem, esse outro que você desenhou, E se eu né? fizer assim? E agora? Aí eu acho que fica mais. Ele tem uma base que tem 4 pontinhos, e aí Certo. subindo ele vai passar por um, dois, aí já corta o outro no meio, aí não dá para contar também, né? Então, é exatamente isso. Quando aqui, por isso que eu quis mostrar isso para vocês, olhando aqui para essa parte da geometria, porque aí fica mais fácil para a gente pensar, cortar quadradinhos, pensar direitinho. Mas no vestibular, provavelmente não vai estar quadriculado assim, né? Tem até um exercício que caiu uma vez no concurso, né, no concurso público, né, e tinha mais ou menos ele quadriculado, muito parecido com esse que eu estou mostrando para vocês, e ele pedia para que vocês calculassem quantos quadradinhos teria, né? E aí olha só que interessante, quantos quadradinhos vão ter aí? A gente vai ter que pensar, né, ó, na estratégia de quantos quadradinhos tem. Mas existe uma outra estratégia que é possível de nós calcularmos quantos quadradinhos tem aí. Quem que poderia me sugerir como que a gente poderia pensar nisso? E aí que vem uma parte muito importante do conteúdo que a gente está estudando, né? Para calcularmos quantos quadradinhos tem aqui, a gente vai precisar de aplicar, e existem fórmulas como a do retângulo, que a gente viu aqui, que é multiplicar este por este, a gente pode dizer base vezes altura, e aqui nesta figura aqui em particular, nesse triângulo, e em quaisquer outros triângulos, tá ok? Ô, Clécio, Pode falar. e se eu transformasse ele assim, colocasse ele dentro como se fosse um triângulo? Aí eu dividisse ele na metade, porque assim, se eu fizesse, ó, aqui na base tem 4 pontinhos, certo? No Certo, triângulo. certo. Aí subindo ele tem um, dois, três, assim, se eu fosse subir reto, Aham. um,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. E se eu fizesse ele 6 vezes 4 e dividisse por 2? Porque a outra metade ela seria igual, não seria? Perfeito. Exatamente. Todo mundo está entendendo o raciocínio do Anderson, do professor? Olha o que ele está Sim, sugerindo, ó. Ó, ele está Sim. pedindo para nós pegar aqui, ó, daqui até aqui a gente vai entender que é um, certo? Aqui 2, aqui 3, aqui 4. E aqui a altura dele é uma, aqui 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5. Então eu vou pedir para que vocês façam essa conta aqui, ó, que nem o professor sugeriu, ó. Eu vou só indicar ela aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu vou só indicar ela aqui, qual que é? Que é a seguinte, ó. Eu vou pegar 4. O que que é o meu 4, gente? É a base vezes a altura. A altura é quanto? 5, tá bem? E vou pegar esse resultado e vou dividir por 2, né? E quanto que vai dar esse cálculo aqui? Professor, por que divide por 2? Ó, peraí, boa. Peraí aqui, deixa. Olha lá. Por que que nós dividiríamos por 2? Repara, Porque a gente fez um quadrado ou fez um retângulo em cima do triângulo, não é isso, Sérgio? ó. Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Eu vou fazer um retângulo aqui dele, aqui, ó. Só para você perceber aqui uma coisa aqui, ó. Ó. Olha só que interessante, ó. E vou dividir esse retângulo aqui, tá? Professor, deixa eu só perguntar antes. Então, no total vai dar 10. Então, é 10 quadradinhos que tem isso? Isso, olha só, ó. Perfeito, ó. Porque repara aqui, ó, que esta parte aqui, certo? Ó, essa parte, mais essa parte. Se eu pegar essa parte e colocar aqui, ó, não vai dar um retângulo? Sim, Tá bom? Então, por isso que a gente vai dividir ele por 2, que ele é metade do retângulo, tá bem? Então, a fórmula sempre vai ser esta base, não importa, tá bem? A base vezes a altura, opa, a altura aqui, e vamos dividir por 2. Por que por 2? Porque a gente está transformando isso, esse triângulo, né, em dois retângulos, por isso que a gente vai dividir por 2. Como se eu pegasse aqui, por exemplo, ó, opa, perdão. Como eu pegasse aqui, por exemplo, ó, pegasse essa medida aqui, né, ó lá, e dividisse esse daqui, né? É isso que eu estou fazendo, tá bem? E eu vou só excluir aqui, né, para a gente pensar nessa dimensão aqui. E aí, vamos contar, ó. 4 vezes 5 vai dar quanto? 20. Dividido por 2 vai dar quanto? 10. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Tá bem? Esses 4 aqui a gente já contou. E aí, o que que vai acontecer? Esse daqui com esse, ó, a gente pode entender aqui que vai dar 5, certo? Esse com esse. Então, certo. eu não posso afirmar que esse com esse vai dar 5, né? Por quê? Porque olhando assim, a visualização espacial, né, ela nos confunde muito. Então, provavelmente, ó, este pedacinho com esse daqui, ó, ele vai encaixar aqui. Esse pedacinho, esse pedaço com esse daqui vai dar aqui. Então, se a gente for pensar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, olha só, esse pedacinho aqui, ó, né, talvez pode encaixar com esse. Entendeu? Esse pedacinho encaixa com esse. Eu sei que é muito difícil fazer isso visualmente, por isso que nós utilizamos os cálculos, mas é possível, podem acreditar. Conforme a gente fez aqui o retângulo, ó, tá vendo? Esse retângulo aqui, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 lados, dividido por 2, né? Ó. Então, um outro jeito de mostrar, conforme eu falei para vocês, né? A gente pode perceber essas questões aqui, ó, né? Ó, que a gente entende que este retângulo aqui, eu vou tirar esse pedaço aqui e vou pôr ele aqui, ó. Ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, peraí aqui, deixa eu fazer ele aqui, ó, para vocês verem, ó. Eu estou tirando este retângulo, ó lá, estou tirando este retângulo aqui e estou pintando ele aqui. Deixa eu pintar ele. Deixa eu pegar ele aqui, eu estou pintando ele, ó lá, tá vendo?
e esse outro retângulo aqui. Então, eu estou pegando este retângulo e estou pegando esse daqui que eu tirei e estou colocando aqui. Aqui não tem quantos lados aqui? Aqui tem 2. Aqui tem quantos? Tem 5. 5 vezes 2 dá quanto? 10. Tá bem? Aí dá 10. Então, por isso que nós vamos usar sempre aqui base vezes altura dividido por 2. Tá bom? Difícil entender esse conceito, por isso que eu falo, vai ser primordial nós entendermos isso. Ok? Posso continuar, gente? Alguma dúvida? Nenhuma, pode continuar. Show de bola, isso aí, tá vendo? Então, por isso a gente divide por 2 aqui. Agora eu vou pegar uma outra figura, tá bem? Eu vou aproveitar esse desenho aqui, né? E vou fazer uma outra figura aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou ter que excluir essa figura aqui. Só para mim mostrar para vocês aqui, né? Aproveitar que a gente está aqui. Olha lá, essa figura aqui. E que figura que é essa daqui? Essa aqui que eu desenhei agora. Como chama essa figura? Losango. Losango. Perfeito. Até estava pensando, até veio na verdade, né? Por incrível que pareça, eu estava vendo um. Deixa eu só colocar para carregar aqui. Eu estava vendo um vestibular, né? Que o pessoal escreveu errado a palavra losango, né? E até brincaram, né? Calcule o losangulo, né? E aí um Como cara que, lá escreveu como no que se vestibular, pronuncia, professor? hã? Como que se pronuncia e como que se Losango, escreve? Losango. losango, isso. Né? E aí no Ah, vestibular boa. o cara escreveu lá, losangulo, calcule o losangulo, porque a gente tem costume de falar isso, né? E aí um rapaz lá escreveu na prova, não dá para calcular essa figura, que essa figura eu não conheço. Eu conheço losango, né? Até foi uma brincadeira aí, isso saiu um pouquinho no negócio do cursinho, né? E na verdade é mais ou menos isso, né? Então é losango, né? Então essa é um losango, né? É o famoso balãozinho, né? Quando a gente pensa aí na questão da festa junina, vai fazer um barquinho, enfim, né? Professor, Oi, eu não sei se é só o meu, mas a sua voz tá falhando. tá falhando? Tá sim? Não sei se é só comigo. Deixa eu ver É agora. verdade, um pouquinho. Deixa eu Mas beber é uma bem água pouco. aqui. Tá falhando mesmo, Cláudio. Tá falhando? E agora? Sim. Sim, tá Tá, falhando. continua. Continua falhando? Deixa eu ver aqui que eu Tá possa. dando alguma interferência no seu áudio aí. Tava normal. Aí deu alguma interferência aí que tá falhando. E agora? Agora Agora melhorou? tá Agora bom. tá melhor, melhorou. É que Normal. eu tô colocando aqui para carregar. Já tô com medo que essa bateria não dê, mas eu acho que vai dar sim. Então vamos lá. Então essa figura aqui é um losango, certo? Gente, quantos quadradinhos tem aqui? 4 também. Quantos? 4. 4? Nessa figura aqui, losango. Total. Quantos quadradinhos tem aqui Ah, total? total. Se a gente fosse preencher essa figura aqui. Ó, a gente observa que aqui tem 1, 2, 3, 4, não é? E aí tem os, ó, esse não dá para falar que juntando esse com esse vai dar 1, né? E agora, gente, como que a gente calcula essa figura aí? Como que a gente pensa numa estratégia aí para contar e para saber quantos quadradinhos tem essa figura aí? O que vocês me Acho sugerem? que conta os quadrados que a gente consegue, tipo, ver mesmo, tipo, que estão inteiros. Certo? Aí, tipo, a gente sabe que vai ter que dividir por 4, eu acho, porque dentro de um retângulo ele fica tipo, com 2 do lado e 2 embaixo. Eu acho E que 15. Oi? Eu acho que tem 15 quadrados. 15 quadrados. Eu ia falar a mesma coisa.
Vocês contaram aqui os pedacinhos, juntaram os outros pedacinhos e fizeram. Vamos, Tipo uma cruz, eu contei numa cruz. Aí eu subi numa linha, eu subi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu peguei esse maior, que tem 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu fiz 6 vezes 5 deu 30. Aí eu pensei naquele quadrado, naquele retângulo que faço em volta. E aí eu aham, dividi 30 por 2, aí deu 15. Será que deu certo? vamos pensar junto aqui. Deixa eu só colocar aqui pra gente. Ó, vamos olhar essa figura aqui. Essa figura daquilo que a gente já viu, o melhor de tudo é de nós colocarmos essa figura em formato de um retângulo, certo? Foi a estratégia. E se nós pensarmos aqui, ó, né? Que parte, se olhar só para cima aqui, o que que a gente tem aqui? Um triângulo, certo? Uhum. Aqui para baixo a gente tem o quê? Dois triângulos, ok? Então, será se nós calculássemos a área deste triângulo, como que a gente calcula a área? A gente pega essa medida aqui, uma, duas, três, quatro partes, uma, duas, três partes, certo? Faço 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. 12 dividido por 2 vai dar quanto? 6. Se essa figura aqui tem 6, essa figura de baixo vai ter mais quantos? 6. Vai ter 6. Então vai dar o quê? 6 mais 6 vai dar Dá 12, 12. certo? Ó, repetindo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, ok. Aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu só colocar mais um elastiquinho aqui para vocês verem, ó. Aqui tem quantas? Uma, um, dois, três. Como que a gente calcula a área de um triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Gente, eu vou ter que carregar ela aqui. Deixa eu só um minutinho. Se a minha voz interferência falhar, vocês me falam, tá? Peraí, deixa eu só desligar aqui o negócio aqui. Espera só um minuto. E a voz, tá falhando ou tá normal? Ah, tá falhando. Tá Acho que falhando. o carregador dá interferência no seu áudio. Deixa eu tirar aqui, só um minutinho. Então, o meu cálculo deu errado, gente. Não vai por mim, hein? Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. E agora, galera? Estão me ouvindo bem ou tá falhando? Tá falhando, tô Tá de fone. falhando. Poxa vida. É pior que eu não consigo, né? E aí ela tá dando interferência aqui. Mas a Para ouvir o gravação. que você tá falando, fica picotando a sua voz, entendeu? Entendeu o que Entendi. você tá falando, se não te escuto, aí tem que ir assim mesmo. Sim, professor, pode continuar assim. Na gravação, gente, vai estar perfeito, tá bom? Vai estar melhor. Aí vocês só peço desculpa, finalzinho dela. A gente não carregou aqui, a gente continua aí depois disso, tá bem? Então eu vou, né? Vamos só, deixa eu ajustar mais um pouquinho aqui, beleza? Né? Porque vai estar dando interferência, sim. Infelizmente, depois eu vou ver isso. Então vamos lá, só para terminar. Né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então eu tenho 4 vezes 3 vai dar 12. 12 dividido por 2, né? Porque é a área do triângulo. Eu estou olhando só para esse triângulo de cima, tá bem? Ó, eu estou olhando só esse triângulo aqui, ó, né? E aqui, esse triângulo de cima, então vai ser 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. E esse triângulo aqui, ele tem 6 e embaixo ele tem as mesmas medidas, vão dar 6 também. Ok? Poxa, que pena que tá aí saindo chiado para vocês, tá?
Então, tem essa daqui. E a gente pode calcular essa figura aqui, que é o triângulo, né? Mas essa outra figura aqui, que a gente pode trabalhar, como que a gente pode trabalhar essa figura aqui? A gente tem aqui, ó, conforme até o Anderson falou, ó, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4. Então, a ideia é fazer o seguinte, a ideia é fazer diagonal maior, que é 6. Espera aí, deixa eu voltar aqui. A gente vai chamar diagonal maior, que é 6, mais a diagonal menor, que é 4, certo? O resultado que der é isso. Vamos dividir aí por 2. Então, é a diagonal maior mais a diagonal menor dividido por 2. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Essa daqui é a ideia, né? Espera aí. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4. Tá bem? Essa daqui é uma... Então, tem 12 quadradinhos, é isso? 6 mais 4, 10 dividido por 2, perdão, peraí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Isso, tem 12 quadradinhos. Essa conta aqui, fazendo o cálculo aí, vai dar os 12 quadradinhos aí, né? É difícil a gente visualizar tudo isso, né? Mas Seria Pode falar. 4 por 2? 6 vezes 4, 24 dividido por 2, que daria 12? Isso. 6 vezes, exatamente, né? Então, é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, tá? Então, a diagonal maior vezes a diagonal menor. Eu vou pôr parênteses aqui, que eu tenho mania de não pôr, perdão. Diagonal maior vezes a diagonal menor. Quanto que vai dar isso? 6 vezes 4, 24, dividido por 2. O que acontece aqui, nessa questão dessa multiplicação, né? Como que eu fiz isso? Eu peguei a diagonal maior vezes a menor e dividi por 2. Né? Então, é muito difícil, às vezes, a gente pensar em dividir por triângulo, né? Mas é essa estratégia. Esse raciocínio que a gente está fazendo aqui, gente, ele vai nos ajudar muito, né? Por uma série de outras questões aí que a gente vai trabalhar, tá bom? Agora vamos para mais uma figura, né? Eu acho que vai ser uma figura bem interessante também, que é essa figura aqui, ó. Todas as vezes que tiver figura plana, aí sempre a área ela é tipo uma área, né? Aí sempre vai dividir por 2, não é? Não é isso? Não, nem sempre, porque se você pegar esse retângulo, essa figura aqui, ó, por exemplo, a gente não divide por 2, né? A gente vai dividir por 2 a parte só o quadrado e o retângulo que não. Os demais a gente vai dividir por 2. Ah, tá. Obrigado, cara. Que isso? Professor, Pode eu falar. tô com uma dúvida aqui. Esses quadrados, tipo, os pontinhos, o último pontinho lá de cima, ele não é contado, né? É só do meio, né? Esse daí que você colocou, esse. Então, ó, a gente conta assim, ó. A gente conta daqui até aqui, quantas unidades tem? Uma. Daqui até aqui, quantas unidades tem? Duas. 3, 4, 5, 6. Tá bem? A gente não conta, tá? A gente contar isso daqui é interessante, mas a gente vai contar essa medida aqui, ó. Daqui até aqui uma, daqui até aqui 2, daqui até aqui 3. Zero, né? Oi? É que parte do zero para dar uma unidade, né? Do Perfeito, zero... perfeito. Exatamente isso. Parte aqui do zero para dar uma unidade. Tá? A gente faz Entendi. isso. Obrigado, professor. Que isso? Agora, e essa figura aqui, como ela chama? Essa aqui que eu desenhei agora. Ixi. Hein? Como, né? Trapézio. Trapézio. Olha só que interessante, ó. Eu vou fazer um rascunho, vou cortar essa figura aqui, ó. Tô cortando ela aqui, tô cortando ela aqui. Olha só que figura que, se a gente juntar assim, vou até colocar de outra cor aqui, só para vocês verem. Vou de vermelho aqui, ó. Olha lá. Só para vocês verem que essa figura trapézio aqui, ó,
né? Ela tem uma medida aqui, ela tem outra medida aqui, tem as medidas do lado, mas olha só que interessante, ó. Quantos quadradinhos tem? Agora ficou mais fácil, né? Por quê? Ficou mais fácil entre aspas, né? Porque a gente pode pensar o seguinte, ó. Essa figura aqui, ó, ela é composta por triângulos, certo? Ok? E ela é composta, neste caso aqui em particular, por um quadrado, não é isso? Então, ó, se eu for contar quantos quadradinhos tem, olha só, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza. E esse pedacinho que está faltando aqui, quanto será? Quantos triângulos vão dar aqui? Perdão, quantos quadrados vão dar aqui? Tá bem? Então, como que a gente pode pensar aí? O que que vocês sugerem aí de estratégia para nós pensarmos nessa daí? O professor apareceu aqui que vai terminar em 4 minutos. Ah, tá bom, apareceu aqui também para mim. Vai aparecer, vai terminar em 4 minutos, mas vai dar tempo, sim. Vamos só fechar aqui. Ô, pessoal, então o outro professor provavelmente vai abrir uma outra chamada. Isso, que é eu tô até conversando com ele hoje de manhã. Exatamente, tá bom, gente? Só espera um pouquinho que a gente vai ter aí. E aí, galera, como que a gente termina essa daqui, para a gente fechar? Quantos quadradinhos tem aqui? Eu já digo que tem no mínimo 9. Alguém pensa em alguma estratégia? Esses cálculos aí são bem estratégicos, né? Sim, No caso, sim. professor, no caso, o senhor faria o tipo, de vez de fazer o quadrado assim, o senhor fazia um retângulo? Isso, ó, na verdade, se a gente tivesse presencial, a gente recortar isso aqui, pegar isso aqui e colocar aqui, ó. Pronto. Ó, Ficaria, no caso, um retângulo, né? perfeito. Entenderam o que ela disse, ó? Ó, vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse quadradinho aqui, perdão, esse triângulo aqui, certo? Ó, e vou pegar esse triângulo que tá aqui, ó, e vou colocar ele aqui, ó. Ó lá, tá vendo? E aí, essa figurona aqui, ela vai ficar. Opa! Deixa eu colocar o colorido aqui para a gente esticar isso aqui. E essa figura, ela vai ficar assim, ó. Vai pegar isso. Ó lá, tá vendo? Estão enxergando isso geometricamente? Ó lá. Ficou isso. Sim. Ó lá. O que que eu fiz, né? Eu tirei um quadradinho, esse pedaço aqui, coloquei aqui, pronto. Agora eu tenho essa figura aqui, né? E essa figura aqui é o trapézio, né? E que a gente pode calcular ele do seguinte modo, tá? Depois a gente vai faltar aí alguns segundos para terminar a aula, né? Mas a gente vai calcular o seguinte: a gente vai contar quanto que tem de base. Então aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5, base maior mais base menor, 1, 2, 3, né? Eu vou somar esses dois, base maior mais base menor, e vou dividir por 2, tá bom? Gente, a aula vai acabar aqui, tá bem? Mas essa é a ideia. O Adriano quer compartilhar, o Adriano vai entrar, que a próxima aula aí é do Adriano, tá bom? Vou colocar essa aula gravada lá no Classroom para a gente depois discutir mais aí, tá bom, gente? Né? Vai estar vai tá encerrando, passou muito rápido, é uma pena, né? Mas a gente vai estar compartilhando aí esses conhecimentos, a gente vai discutir uma série de outras coisas aí. Então, na próxima aula, eu vou continuar nesse Peraí, processo. professor, rapidinho. Calma aí que eu não entendi um negócio aqui, rapidinho. 5 mais 3 não seria vezes, professor? Não é mais. Base maior mais Mais? base menor. Ah, tá bom, tá bom. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3. O vezes é só nessa figura aqui. Depois eu vou passar um resumo dessa aula aqui para vocês. Tá bom? Sim, obrigada, Obrigado, Tá professor. professor. bom, obrigada, Eu professor. que agradeço de coração, né? Essa chamada está quase chegando no fim. Ele está aqui para estar encerrando. Tá joia, galera? Eu vou postar depois e a gente vai nos falando. Até mais, Valeu. tenham bons estudos e a gente vai nos falando. Encerrando aqui a aula.
Tá bem? Então a aula foi a parte da geometria, né? É uma parte bem interessante aí para a gente estar explorando, né? Então a gente pode depois, essa aula vai continuar, né? Essa aula eu vou mostrar para os alunos aí o que a gente pode tá fazendo, né? Tá discutindo cada uma das questões aí, tá bom? Vou encerrar a aula agora, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa para o vídeo, assista de novo, tá bem? Bons estudos a todos e até mais.